Alta performance não é sobre trabalho e eu vou te falar de 3 pilares que sustentam de verdade um empresário de sucesso. Dentro desse contexto, eu quero abordar com você o seguinte: você se vê nessa imagem aqui, cansado? Café da manhã muitas vezes é a sua principal refeição. Você, no almoço, em 15 minutos você tem que engolir a comida, porque senão você não consegue dar conta de fazer todas as suas coisas. Você se vê chegando tarde da noite todos os dias em casa. Muitas vezes você se vê numa maratona exaustiva, tudo voltado para um comprometimento. Eu preciso dar conta, eu preciso fazer. E eu posso te falar uma coisa? Talvez essa seja a sua estratégia de falha e não de acerto. Por quê? Porque a hora que a sobrecarga chega, a hora que aquela questão emocional transborda, muitas vezes você não sabe o que fazer com ela. Porque os resultados que você gostaria de alcançar e muitas vezes até tem alcançado, não representam nada perto do que você está passando e do que você está sentindo. E isso interfere diretamente na sua performance. Então, peraí, se isso interfere diretamente na sua performance, quanto mais desenvolver uma alta performance. Então, falando sobre isso, eu quero que você entenda que nesse vídeo eu vou sinalizar para você coisas muito importantes e que você precisa levar para o teu dia a dia com relação à sua alta performance. Bora lá? Bom, antes de falarmos dos pilares, eu quero que você entenda a definição de alta performance de uma forma bem prática para que você entenda. Por exemplo, a correria nos vendeu uma ideia perigosa de que o esforço é o que nos leva a ter resultados. E isso faz com que a gente fique como naquela roda do rato, sempre correndo e sempre em busca dos melhores resultados, mas colocando esforço, colocando energia, empregando força. Só que esforço sem estratégia não gera crescimento. Gera lesão. Vou te dar um exemplo. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é academia. Todas as vezes que a gente fala de pegar mais peso, de fazer um exercício mais intenso, trabalhando ali a questão da hipertrofia, a gente está falando de uma lesão muscular para provocar o crescimento do músculo. Só que esse esforço, ele tem uma direção, ele tem uma estratégia para aquilo. Ele tem um direcionamento para aquilo. Não é algo de simplesmente romper a musculatura. Isso é machucar, isso é lesionar. Então, muitas vezes, você acaba fazendo isso sem perceber com o teu dia a dia. De tanto esforço, de tanta dedicação, de tanta energia que você coloca em cima daquilo que você deseja que aconteça, mas você não coloca estratégia, você não coloca uma visão, você não coloca um planejamento. Então, muitas vezes, o que vai acontecer nesse processo vai te gerar lesão. Agora, imagina tudo isso dentro do contexto do seu negócio. Por exemplo, a academia ou a musculação, eu sei que vai me gerar aquele resultado com base no que eu faço, nas estratégias que eu tenho e no que eu utilizo. Por exemplo, uma noite bem dormida, uma alimentação bem feita, um exercício bem realizado, um posicionamento e um condicionamento prático. Então, peraí, se eu tenho tudo isso dentro de uma área específica, por exemplo, como a musculação, teu negócio funciona da mesma forma. Ali, o teu negócio é o teu treino, é o teu exercício diário, onde você se desafia, onde você aprende, onde você cresce, onde você constrói, onde você comunica, onde você lidera. Então, olhando para esse cenário, o que você tem feito? Ou qual é a forma como você tem feito para gerar isso que você tem gerado? A alta performance empresarial, nesse caso, não significa 18 horas de trabalho. Significa estratégias, planejamento e alinhamento bem feito que façam com que você reduza a quantidade de tempo gasto em estratégias, em operação, em lideranças, em conduções. Porque aquilo que você entende de alta performance muitas vezes é a questão do esforço, a dedicação que você aplica em cima disso. Mas não é. É o trabalho inteligente de separar as informações. Então, peraí, você está me dizendo que alta performance não significa esforço? Sim, mas é o esforço aplicado com a estratégia certa, com a direção certa, com a visão correta. Para tudo isso, precisa de inteligência. Agora imagina que o seu corpo é como o seu celular e ele tem uma bateria. E essa bateria, conforme vai passando as horas no seu trabalho, ela vai diminuindo. Assim como do seu celular, que daqui a pouco você tem que colocar ele para recarregar. Agora, eu te pergunto o seguinte: como você tem recarregado a sua energia? Como você tem recarregado as suas baterias? Porque se você deixar o trabalho, o negócio apenas te consumir e não recarregar, como que você acha ou o que você pensa que pode acontecer em um determinado período?
Então, a gente já não vai falar mais sobre alta performance, a gente vai falar sobre baixa performance, a gente vai falar sobre baixo rendimento, a gente vai falar sobre pequenos resultados, que é totalmente o oposto de tudo aquilo que você busca. É contraditório, né? Mas por isso que eu vou explicar para você, nesses 3 pilares agora, o que fazer. Primeiro pilar, o corpo. O mais negligenciado e, ironicamente falando, ele é o essencial. Por quê? Se você não dorme bem, se você não se alimenta bem e se você não faz movimentos, como que você recarrega energia ou como que você desfruta da sua vida se a máquina não funciona? Se o teu corpo, que é o que te leva, que te movimenta, que te leva a fazer e realizar todas as coisas que você precisa, não é cuidado, então automaticamente ele vai cobrar de você. E todas as vezes que o teu corpo cobra de você, tua saúde cobra de você, teu sono cobra de você, a tua disposição cobra de você, como você se sente? Segundo pilar, a sua mente. Você é responsável por programar os seus pensamentos. Você já ouviu falar sobre isso? Você é responsável por definir os seus pensamentos. Como? Por exemplo, um computador. Quando você instala ali informações, coloca vídeos, coloca fotos e coloca coisas no seu computador para você ter acesso, você sabe onde eles estão, as páginas que estão, então automaticamente quando você entra ali, você sabe onde buscar aquela informação. Só que quando você acessa situações ou sites e muitas vezes entra um vírus ali, ele começa a mexer na configuração do seu computador e você não sabe o que está acontecendo. É exatamente isso que acontece quando você deixa pensamentos indevidos entrarem e fazer parte da sua rotina. Muitas vezes se cobrando, se criticando, pensando mais no mercado do outro do que no seu, pensando mais no concorrente do que na sua empresa, pensando em coisas aleatórias ou até mesmo em coisas importantes que roubam a sua energia de fazer aquilo que é necessário para aquele momento. Entenda que você tem total comprometimento com você. E muitos empresários eu vejo tendo comprometimento mais com as coisas e com os outros do que com realmente aquilo que ele precisa fazer ou que ele quer de cada situação. A gestão do foco dentro disso é um dos principais inimigos. Por quê? Porque se você não faz uma gestão do foco ou para onde você olha e o que você deseja, automaticamente você só é ocupado e não produtivo. Você já teve essa sensação de parecer que você está ali numa cadeira de balanço para frente e para trás? Para frente e para trás, aquelas cadeiras de balanço antigas, mas você não sai do lugar, você fica balançando ali, você está em movimento, mas muitas vezes você não sai do lugar. Essa é a diferença de ser produtivo e de ser ocupado, porque ocupado você está em movimento, mas o resultado ele continua sendo o mesmo. Agora, ser produtivo é ser estratégico, é você olhar, é você pensar, é você projetar, é você fazer, é você realizar e não ficar somente na expectativa. O diálogo interno. Todas as pessoas têm um diálogo com si mesmo. A questão é, o que você tem falado para você? O que você tem perguntado para você? Como você tem lidado com as situações que você enfrenta no dia a dia? Você tem reclamado para você mesmo? Cuidado, porque todas as vezes que você reclama para você mesmo de muitas situações, você não está percebendo, mas você está trazendo várias situações negativas para dentro de você. Reclamando de um colaborador, reclamando de um líder, reclamando de um fornecedor, reclamando de um cliente. Cuidado. Porque quando você reclama, você está dando espaço para gerar um esgotamento em você. Então, todas as vezes que você gera esse esgotamento, automaticamente você fecha uma porta de oportunidade. Então, presta muita atenção nisso. O espaço do silêncio. Você sabia que é necessário que você também tenha esse espaço de silêncio para que você seja estratégico? Para que você não caia no burnout ou na sobrecarga, na tensão. Olha a diferença de tensão e de pressão. Tensão é a sobrecarga gerada em você justamente por aquilo que você precisa dar conta, precisa fazer, se cobra e tem todo aquele movimento que gera o quê? Uma depreciação em cima do seu emocional. A pressão, pelo contrário, ela faz com que você continue em atividade. Por quê? Você olha para o lugar certo, você faz aquilo que é correto, você mira naquilo que é necessário, você ajusta o teu foco, você ajusta o teu comportamento e automaticamente a velocidade que você impõe acaba sendo diferente, gerando pressão automaticamente
também com o resultado. Então, pressão não é ruim, desde que você determine para que ela não vire uma tensão, tá bom? Terceiro pilar, o coração. O coração, por quê? O coração, ele é de onde procede suas emoções. Vamos colocar assim, não é um coração de carne. É onde são processados os seus sentimentos. E quando você não cuida dos seus sentimentos, ou seja, das suas emoções, automaticamente você vai ficar vulnerável às emoções de outras pessoas. Você vai ficar vulnerável ao desejo de outras pessoas. Você vai ficar vulnerável, muitas vezes, às circunstâncias. Então, por que é necessário cuidar das nossas emoções? Falar com as pessoas, conversar sobre esse assunto, justamente para que a gente não seja esmagado e nem sobrecarregado no nosso quadro emocional. Principalmente para homens que muitas vezes têm dificuldade em falar algumas coisas, em expressar algumas coisas. E eu vou te falar uma coisa, você que tem amigos empreendedores, empresários e que abrem o jogo com você, abrem o coração para você, saiba que essas pessoas têm você como alguém íntimo, leal e verdadeiro, porque eles não conseguem contar determinadas coisas para qualquer pessoa. Por quê? Porque já é difícil conviver no meio do empreendedorismo, no meio empresarial, pessoas contra pessoas, concorrentes contra concorrentes e assim sucessivamente. Então, são poucas pessoas que eles confiam para poder abrir de fato o coração e contar aquilo que está acontecendo. Entenda que o seu negócio, ele também é um gerador de conexão humana. Porque se você apenas tratar ele como o negócio e os resultados que esse negócio precisa gerar, a única coisa que você vai ter é isso. Agora, se você se preocupar com a missão que o seu negócio cumpre, com a realização que o teu negócio também faz para outras pessoas, para quem trabalha com você, automaticamente você cria uma cultura forte, capaz de formar times fortes, que vão fazer o quê? Que vão trabalhar por você, que vão trabalhar pelo seu negócio, que vão dar o sangue deles por você. Por quê? Porque você entendeu que eles também têm necessidades, você entendeu que eles também precisam sonhar e eles têm expectativas, eles têm desejos que muitas vezes eles realizam através do seu negócio. Uma promoção, um carro novo, uma casa, uma construção, um terreno, um negócio, até muitas vezes partindo do seu próprio negócio. Qual é o problema? Você é um gerador ou você é alguém que só está ali para drenar, para conquistar somente para si? Então, isso faz uma diferença muito grande. O porquê é inegociável. Porque, cara, você já parou para pensar nisso? O porquê é o que dá sentido para todas as coisas acontecerem. O porquê é o que direciona. Se você não tem um porquê, você só tem uma necessidade. E a necessidade sendo suprida, qual é a vantagem? Qual é o diferencial? Qual é a possibilidade? O que pode ser feito para ir além? Não tem um porquê. Então, automaticamente, você supre apenas uma camada. E essa camada, muitas vezes, ela é superficial. Então, defina o porquê. O porquê é insubstituível e é inegociável. É por ele que você trabalha. Qual é o seu porquê? Qual é o porquê do seu negócio? Qual é o porquê do que você faz? Do que você entrega? Do que você vende? Do que você presta de serviço? Qual é o seu porquê? Corpo, mente e coração. Energia, clareza e propósito. Esses pilares, eles são inegociáveis se você levar o pé da letra e trazer isso para dentro do seu negócio e automaticamente levar isso de dentro de você, não tem quem possa fazer com que você pare, desista, retroceda ou canse. Por quê? Por conta do seu porquê. Ele faz toda a diferença. Esses 3 pilares são a própria estratégia que você pode implementar, se ainda não tem, no seu negócio e se deparar com os resultados que você vai fazer acontecer a partir de agora. Eu quero que você identifique isso, tanto em você quanto no seu negócio, e depois mostre pra gente aqui. Por anos nos contaram uma história errada do empresário herói. E eu quero te propor um novo pensamento do empresário atleta. Que ele sabe que ele precisa de descanso, ele sabe que ele precisa de um treino intenso, ele sabe por que trabalhar, para que trabalhar, ele tem um porquê, ele se prepara desde a hora que ele vai dormir até o momento que ele acorda, ele respira, ele vive, ele tem planos, ele tem sonhos, ele tem objetivos e metas com aquilo. Eu quero que a gente, falando de alta performance, de um atleta de alta performance, muitas vezes ele prepara todo o trajeto dele durante 4 anos de preparo para ele chegar em uma corrida, para ele chegar em uma competição e às vezes ele ter apenas 10 segundos, às vezes ele ter apenas 1 minuto para ele provar que o preparo dele funcionou, para ele provar que o treino dele foi efetivo. Então, você tem uma caminhada com o seu CNPJ, você tem uma caminhada
com o seu ser empresário. E o que as pessoas vão ver? Qual é a influência que você vai gerar com isso? Você não é uma máquina, você é o ativo mais valioso do seu negócio. Cada solução, cada inovação, cada ideia, tudo que passa por você faz de você não somente alguém muito importante, mas alguém extremamente essencial para essa sociedade. E você precisa entender que todas as vezes que você cuida de você, automaticamente você também está cuidando do seu negócio. A melhor coisa que você pode fazer pela sua empresa é cuidar de você. Um negócio saudável e lucrativo, ele é reflexo de um dono que cuida, assim como se cuida também. Porque a sua disposição também vai gerar maior disposição para ensinar, para conduzir e para gerar os melhores resultados no seu negócio. E nós aqui da Mennix, a gente trabalha exatamente nesse campo. Guiando, conduzindo, direcionando, gerando clareza não só da parte interna, mas principalmente do funcionamento do negócio, para que ambas as partes construam resultados em conjunto. Porque não adianta entregarmos as ferramentas se você não sabe como usá-las. Não adianta entregarmos toda a parte técnica se o teu emocional, o teu comportamental não faz questão de colocá-las em prática. Por isso, precisamos desse alinhamento. Se essa reflexão faz sentido para você, eu quero que você se inscreva no canal, clica ali no gostei, porque isso faz muito sentido para nós também, ajuda também outras pessoas a conhecerem esse tipo de conteúdo. E para você que já se sente pronto, tem um link aqui nas descrições e eu quero que você acesse ele para saber como dar esse próximo passo. Como avançar para uma nova fase. Essa nova fase de uma empresa que cresce, que dá lucro, que tem liberdade e que promove a sua própria liberdade. Se você ainda se sente muito preso no operacional, está na hora de você entender como fazer isso funcionar sem você. E para isso, eu quero que você escreva aqui nos comentários o que fez mais sentido para você dentro desses 3 pilares. Corpo, mente e coração. Com honestidade, qual é o pilar que você acha que mais tem negligenciado nessa sua jornada empresarial? Me conta aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.